Fala estudante, meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir é Viver. E nesse vídeo a gente está no livro Introdução à Economia, capítulo 1, no princípio 4, as pessoas reagem a incentivos. Então, já comenta aí qual que é a sua faculdade e vamos direto para o assunto. Bom, qual que é a definição de incentivo? Algo que induz a pessoa a agir. Então, o incentivo a gente pode entender incentivo como sendo um empurrãozinho. Então a pessoa está lá numa condição de equilíbrio, em que ela não decide por fazer determinada coisa, mas se você dá um empurrãozinho, um incentivo para ela fazer aquela coisa, pode ser que ela acaba querendo fazer, porque ela vê que o custo-benefício, né, ela vai fazer toda aquela análise de trade-off, de custo de oportunidade e de custo marginal e benefício marginal, e ela vai ver que com aquele empurrãozinho, com aquele incentivo que você deu para aquela pessoa para executar determinada atividade, determinada tarefa, faz sentido ela fazer aquela tarefa. Então você acaba com um incentivo deslocando a pessoa do seu equilíbrio, fazendo ela estar propensa a fazer determinadas coisas e propensa a deixar de fazer determinadas outras coisas por conta dessa alteração, desse incentivo. Então, o exemplo mais comum é a punição e a recompensa, né? Por que existem prisões, cadeias? É uma maneira de punição. Ou seja, é uma forma de desincentivar que as pessoas cometam crimes. Porque se ela cometer tal crime, ela vai ter uma consequência. Ela vai ser punida. E aí, a questão da impunidade, ela vem no nosso cenário brasileiro justamente nesse contexto, né? Se a pessoa ela não vê que vai ter um alto custo ela ter uma atitude antiética, cometer um crime ou qualquer coisa, ela vai acabar sendo incentivada a cometer aquele crime. Porque ela vai ver que o benefício vale a pena o risco. Vale a pena você andar fora da linha porque você não vai receber nenhuma punição. Agora, do outro lado, a recompensa, né? É claro que a gente não pode levar a educação como sendo só nota, mas basicamente a nota é uma recompensa do estudo, não diretamente relacionada, mas tem alta correlação. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você se empenha naquela disciplina, você vai ter uma determinada nota que é superior. E qual que é a punição? A punição é que se você não conseguir nota, você vai ter que fazer a disciplina de novo, você vai ser reprovado. Então, tudo vai ter essa questão de punição e recompensa, porque isso gera incentivos para as pessoas agirem. Então, o que é importante a gente ter noção, né? Principalmente falando em economia, o governo ele é uma instituição que às vezes ele perturba a lógica da punição e da recompensa. Então ele influencia a relação de custo-benefício, né? Quando você gera um incentivo, por exemplo, um subsídio, você está tornando determinada prática mais barata, determinado produto, determinado setor da economia mais barato. Então você está gerando um incentivo para que aquele setor cresça. Então, muitas vezes há uma perturbação do que deveria realmente acontecer num ambiente onde o governo não interferisse, e às vezes isso serve para o bem ou serve para o mal. Então, sempre que uma política pública, política econômica, ela vá atuar, às vezes ela pode melhorar o mercado, a economia ou a sociedade, e às vezes ela pode piorar. Então, por isso que precisa ser debatido essas questões, e por isso que tem aquela piada de que com dois economistas você tem quatro opiniões, porque sempre os dois vão ter dois pontos de vista, vai ter o depende, às vezes um único economista pode ter diversas opiniões. Então, é por isso, porque tudo vai ter um impacto positivo e negativo em cada lado. O que eu anotei aqui? A relação dos preços do mercado de ações e o incentivo para o investidor comprar ou vender ações. Então é isso, né? Trazendo aqui para o coração do canal, que são os investimentos. Um investidor de valor, ele vai estar mais propenso a comprar ações quando as ações estiverem baratas, porque ele vai ver que a relação do preço e do valor intrínseco daquela ação faz sentido ele comprar, porque ele está comprando muito mais com menos dinheiro. Já quando está muito cara, às vezes ele não vai mais querer comprar, porque o valor intrínseco está abaixo do valor de mercado. E, dependendo do caso, pode ser que ele decida até vender essas ações, por enxergar que o patamar de preço daquela ação já está muito além do valor intrínseco da empresa. Então, pode ser que a empresa triplique nos próximos anos, mas mesmo assim, a ação está tão cara que justifica a venda. Então,
Isso aí é uma questão de reação a incentivos do mercado de ações. E aqui num outro exemplo, é o exemplo que já vai ter a ver com oferta e demanda, que é o capítulo 4, que é a parte, assim, o coração do estudo de economia, que é oferta e demanda. Então, vamos lá, o que o Manco coloca? Que o preço alto de uma determinada mercadoria, qual que é o incentivo do preço alto? Por que o preço é uma questão tão importante? Quando sobe o preço de um determinado produto, é um incentivo para que as pessoas que consomem esse produto consumam menos. Porque vai ser mais custoso, vai ser mais caro, vai pesar mais no orçamento consumir determinado produto. Então, a tendência é que quanto mais suba o preço, menos as pessoas vão querer consumir. Já no lado dos vendedores, bom, se eu estou conseguindo vender mais caro, tudo ou mais constante, a gente vai debater esse tudo ou mais constante lá no capítulo 4, mas de maneira simplificada, se está mais caro, vale mais a pena ofertar mais esse produto. Então, quando eu oferto mais esse produto, do lado dos produtores e eu consumo menos, do lado dos demandantes, vai ter uma nova posição de equilíbrio. Então, o próprio mercado ele acaba se ajustando, né? O preço sobe, faz com que mais pessoas queiram produzir. Quando mais pessoas produzem, isso acaba fazendo com que o preço caia, né? E quando isso acontece, o próprio mercado vai ajustando quanto que tem que produzir de determinado bem e quanto que tem que ser demandado, até que chega um ponto de equilíbrio em que a oferta e a demanda se encontram em determinado preço e determinada quantidade. Mas isso a gente vai ver lá no capítulo 4, pode ficar tranquilo que isso vai ser bem debatido lá na frente. Outra coisa, o exemplo dos impostos sobre o preço de combustíveis e a utilização de veículos em diferentes países. Então, por exemplo, o governo ele coloca impostos sobre os combustíveis. Por quê? Porque ele quer diminuir o uso dos veículos, por exemplo, porque ele acredita que ele gera muita poluição, que é uma externalidade que precisa sim ser tributada. E também outras questões, é melhor que todo mundo use o transporte público, por exemplo, então eu vou incentivar que as pessoas usem o transporte público, eu vou usar esse imposto para melhorar o transporte público, por exemplo. Isso eu estou falando numa questão mais idealista, assim, não que necessariamente ocorra dessa maneira, mas a ideia seria que eu vou tributar mais o consumo de combustíveis para conseguir gerar um incentivo para as pessoas usarem menos o automóvel. E isso é interessante porque tem países em que a gasolina é mais barata, tem países que é mais caro. Por exemplo, em Portugal, por exemplo, os impostos sobre a gasolina são altíssimos e você vê lá uma gasolina que o preço de cai o queixo, assim, você fala, meu Deus, por que tão caro? Então, claro que tem outras questões também, mas os governos eles vão estar sempre gerando um incentivo ou desincentivando tais práticas através dos impostos. Isso pode ter retornos positivos, o que eles querem mesmo, ou podem ter efeitos colaterais também. Então, tem um exemplo do livro que ele fala da lei dos cintos de segurança e o aumento dos acidentes. Então, antes de haver os cintos de segurança, tinha um determinado número de acidentes lá, fatais. Quando surgiu o cinto de segurança, ninguém queria usar, não era hábito. Então foi feita uma lei para que as pessoas usassem o cinto de segurança lá nos Estados Unidos. Então, se a pessoa não usa o cinto de segurança, a chance dela morrer é maior. E se a pessoa usa o cinto de segurança, a chance dela morrer é menor. Porém, há um efeito colateral aí, porque as pessoas pensam na margem, as pessoas pensam no cálculo de raciocínio marginal. Então, bom, já que eu tenho menos chance de morrer, eu vou andar um pouquinho mais rápido. E quando isso acontece, a pessoa anda um pouco mais rápido, acontecem mais acidentes. Então, mesmo que cada acidente seja menos fatal por causa do cinto de segurança, vai existir um maior número de acidentes. E dependendo de como for, pode ser que existam mais mortes usando o cinto de segurança e menos. É claro que isso é uma questão educacional, é óbvio, agora que todo mundo já se acostumou a usar o cinto de segurança, mas você percebe que essas políticas nem sempre são assim, preto no branco, né? Você fez isso, vai acontecer aquilo. Não, você tem que pensar os efeitos colaterais que vão acontecer por conta das pessoas racionais pensarem na margem. Então, você vê que esses 4 primeiros princípios de como as pessoas tomam decisões,
eles todos se interagem. Então é muito importante que você consiga fazer o link entre esses 4 princípios, consiga dar exemplos e interrelacionar esses princípios. Então, um exercício aí para os comentários. Indique uma situação em que uma política pública alterou os incentivos e gerou um efeito colateral indesejado. Então eu já citei esse exemplo do cinto de segurança, que acabou aumentando o número de acidentes. E então pense em algum exemplo aí atual, no Brasil ou em qualquer outro país, que você observou e falou assim, peraí, isso aqui está gerando um efeito colateral que não era o que era desejado por essa política. Vai ser bastante interessante a gente debater isso nos comentários. Um forte abraço, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.